Me conta aqui se o seu filho costuma te deixar envergonhada diante das pessoas, dando aquelas crises, né, de birras quando você tá em lugares assim públicos. Você não consegue ir ao supermercado sem voltar frustrada porque ele brigou com você porque ele queria levar o mercado inteiro para casa. Ou então porque você parou na lanchonete e ele queria tomar o suco com canudinho azul, mas só tinha o amarelo para ele tomar. Ou então porque ele queria ficar um pouquinho mais na festa, só que a festa já estava acabando. E aí ele começa a chorar e a dar escândalos. Quer saber como resolver esse problema super constrangedor para nós que somos pais? Eu sou a Juliana, mãe da Gabriela e da Aurora, educadora parental, idealizadora do Maternar com Empatia, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar por que o seu filho tem esse tipo de comportamento e como você consegue resolver esse problema atuando na origem desse problema. Se em casa as explosões emocionais, as birras, né, os chiliques e acessos de raiva dos pequenos já são um desafio pra gente, né, pra nós que somos pais, imagine então quando isso acontece fora de casa, como no supermercado, por exemplo. Os motivos vão desde querer levar um monte de coisas do supermercado até chorar querendo um brinquedo de outra criança que ele esbarrou ali no mercado. E isso, gente, é muito comum. Percebemos esse tipo de comportamento em crianças de 2 a 3 anos, mas eles podem sim prolongar por mais tempo dependendo da evolução do desenvolvimento ali de cada criança. E também se os pais não tiverem uma postura firme e gentil para lidar com esse problema. As crianças elas vão demorar aí um pouquinho a mais para até conseguir lidar com esse problema. Mas seja qual for a situação, a dica de ouro que eu vou dar aqui para você é não se desesperar. Não se desespere. Você não tá criando um monstrinho, você não tá criando uma criança sem limites, ou muito menos é uma mãe ou um pai que aceita o comando do filho. Tudo isso são crenças que a gente carrega das nossas gerações passadas, que são ditas para nós e a gente aceita elas como verdades. São coisas que a nossa sociedade impõe como verdades. O seu filho está tendo uma explosão emocional por causa de uma frustração que ele não consegue verbalizar, ele não consegue expressar com palavras para você. Então fique tranquilo que nessa idade ele não consegue te manipular. Então, Juliana, o que eu faço para acabar com esse show do meu filho? Toda vez que a gente sai, eu já fico super constrangida, com vergonha das pessoas, e é muito ruim, e é mesmo. Uma coisa que ajuda muito aqui em casa é, antes de sair, fazer combinados com o seu filho. Combine com ele, mesmo que ele ainda seja pequenininho e não entenda muita coisa ainda, o que vocês vão fazer. Explique que você vai levá-lo porque você sabe que pode contar com ele e que terá um bom comportamento e que ele ali será uma grande ajuda, que ele vai estar te dando a presença dele. Então, por exemplo, se a saída for para o supermercado, estipule o que ele poderá levar, dê opções para que ele mesmo escolha. Mas, se mesmo assim ele não se comportar, porque tenha em mente que isso poderá acontecer e que provavelmente vai acontecer, porque é muito comum. A criança não aprende da primeira vez, nem da segunda. É importante que você mantenha a sua calma. Respire fundo e haja. Não fique alheia à situação. Claro que os ataques de birra, né, dos nossos pequenos não são uma coisa legal de se ver, principalmente quando a gente está na rua, em locais públicos. Mas se você estiver no controle, você vai saber como conduzir essa situação. Saiba que o seu filho, ele pode te chutar, gritar, deitar no chão e se debater, ele pode xingar, ele pode morder, enfim. Esses momentos de explosões emocionais, o seu filho, ele não vai conseguir escutar e entender nada do que você disser ali. Então, por isso, a alternativa é levar ele para um canto ali daquele local que vocês estão, né? Se afastar daquele lugar para esperar o seu filho se acalmar. Após ele se acalmar, lembre-o do que vocês dois combinaram antes de sair de casa. Diga a ele que se acontecer novamente, vocês terão que ir embora do lugar, né? E voltarão só
só no dia em que ele for capaz de cumprir o combinado. Se tiver uma nova explosão emocional, você cumpra esse combinado. Você pode levá-lo para o carro, por exemplo, né, sentar com ele no banco de trás, explicar por que ele está ali e não lá no lugar, né, onde eles deveriam estar, e conscientizá-lo também de que ele está perdendo a parte divertida desse passeio, porque o combinado não foi cumprido. Mas independente da postura que você adotar, mantenha-se segura. Não deixe que o seu filho perceba que o mau comportamento dele seja motivo de vergonha para você. Transmita a ideia de que o principal prejudicado pelo descumprimento do acordo foi ele mesmo. A consequência foi ele que causou. Outra atitude importante é sempre cumprir a sua palavra. Mantenha todos os pontos do acordo que vocês fizeram antes de sair de casa. Porque se você ceder, meu bem, se você ceder, na próxima saída, ele fará uma nova birra. Por quê? Porque ele sabe que você, sempre que acontecer isso, você vai ceder às vontades dele e ele vai conseguir o que ele quer à base do grito, do choro, esperneando, te xingando. Então agora vamos para as dicas, né, de como você consegue agir diante desses momentos aí de birras do seu filho quando vocês estiverem em lugares públicos. Primeiro, jamais bata no seu filho. Lembre-se que violência física não é nem de longe uma forma de educar ninguém. Segundo, antes de sair, faça os combinados com o seu filho. No final, peça para que ele repita esse acordo. Assim, você estará certa de que ele realmente entendeu o que vai acontecer. Ele realmente entendeu aquele acordo. 3. Por mais que aquele chilique do seu filho dure, não ceda às demandas pouco razoáveis. Bem que dá vontade de fazer isso, né? Para acabar logo com aquele escândalo, ainda mais quando a gente tá em público, né? A vontade que dá na gente é de ceder qualquer coisa, mas foque no objetivo e seja firme. Não se preocupe com o que os outros vão pensar. Todos os pais já passaram por isso alguma vez ou muitas vezes. Se você ceder, só vai ensinar ao seu filho que a birra é uma ótima maneira de conseguir o que ele quer. Próxima dica: avise o seu filho que só conversará com ele depois que ele se acalmar, e você também. E depois, após ambos calmos, lembre a criança da consequência de não cumprir combinados. Esse entendimento, ele é importante, mas a criança, ela precisa estar calma para conseguir entender. Aí, se a birra aumentar a ponto dele começar a bater nas pessoas, né, normalmente nos pais, jogar coisas ou gritar sem parar, saia do local e explique que só voltarão se ele se comportar. Não reforce mais o mau comportamento da criança com ela. Haja como se nada tivesse acontecido. O seu momento de lembrá-la do seu mau comportamento passou e você já o fez. Não reforce isso durante o resto do passeio. Próxima dica: algumas vezes, por trás da birra, existe uma criança com fome, com sede, cansada, com sono, ou mesmo precisando da sua atenção, da atenção dos pais. Se for esse o caso, responda pacientemente e faça um carinho. Às vezes é só disso que ela precisa. Outra dica: se não tiver como conter o show da sua criança no meio daquela loja, simplesmente pegue o seu filho no colo e vá embora, sem escândalos. Ele vai perceber que não adiantou de nada aquele grito, aquele choro, e você evita o constrangimento. Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, e se fez, deixa o seu like aqui para mim, tá joia? Você pode também encaminhar para quem possa se interessar por esse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e lá no meu Instagram também, que é o @maternarcomempatia. Lá eu compartilho todo o meu dia a dia como mãe. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e espero que ele tenha te ajudado com o seu pequeno por aí. Caso tenha alguma dúvida, me mande aqui embaixo nos comentários que eu respondo, ou então vai lá no meu Instagram que a gente também responde por lá, tá joia? Um beijo e até semana que vem.